Narão sempre as consciências, como a grande figura do crucificado dominará o fluxo dos séculos. As crenças, as diferentes religiões, tomadas em sua ordem sucessiva, poderiam, numa certa medida, ser consideradas os degraus que o pensamento galga em ascensão para concepções cada vez mais vastas da vida futura e do ideal divino. Sob este prisma, tem sua razão de ser, mas chega sempre um tempo em que as mais perfeitas se tornam insuficientes, um momento em que o espírito humano, em suas aspirações e impulsos, eleva-se acima do círculo das crenças usuais, para buscar mais completa forma do conhecimento. Então ele percebe o encadeamento que prende todas essas religiões. Compreende que todas se ligam por uma base de princípios comuns, que são as imperecíveis verdades, ao passo que todo o resto, formas, ritos e símbolos, são coisas transitórias, passageiros acidentes da história humana. Sua atenção, desviando-se dessas formas, dessas expressões religiosas, volta-se para o futuro. Aí vê elevar-se acima de todos os templos, de todas as religiões exclusivistas, uma religião mais vasta que a todos abrangerá, que já não terá ritos nem dogmas, nem barreiras, mas dará testemunha dos fatos e das verdades universais, uma igreja que, por sobre todas as seitas e todas as igrejas, estenderá as vigorosas mãos para proteger e abençoar. Vê erigir-se um templo em que toda a humanidade, recolhida e prosternada, unirá os pensamentos e as crenças numa idêntica comunhão de fé, que se resumirá nestas palavras: Pai nosso que estais nos céus. Tal será a religião do futuro, a religião universal. Não será uma instituição fechada, uma ortodoxia regida por estreitas normas, senão uma fusão dos corações e dos espíritos. O moderno espiritualismo, com o movimento de ideias que provoca, prepara o seu advento. Sua ação crescente arrancará às atuais igrejas a imobilidade que as detém e as obrigará a voltarem-se para a luz do que se espraia no horizonte. É verdade que, em presença dessa luz, à vista das profundezas que vem iluminar, muitas almas aferradas ao passado tremem ainda e sentem-se tomadas de vertigem. Temem pela sua fé, pelo seu ideal envelhecido e vacilante, deslumbra-os essa luz demasiado viva. Não é Satanás, dizem elas, quem faz brilhar aos olhos dos homens uma enganadora miragem. Não será isso obra do espírito do mal? Tranquilizai-vos, pobres almas, não há outro espírito do mal senão a ignorância. Essa radiação é o chamamento de Deus que quer dele vos aproximeis, que abandoneis as obscuras regiões, a fim de pairades nas esferas luminosas. As igrejas cristãs não têm razão de se alarmarem com esse movimento. A nova revelação não as vem destruir, mas esclarecê-las, regenerá-las, fecundá-las. Se a souberem compreender e aceitar, nela encontrarão inesperado auxílio contra o materialismo que incessantemente lhes açoita as bases com suas ondas rugidoras, nela hão de encontrar um novo potencial de vida. Já reparastes nessas grutas guarnecidas de estalactites e de alvíssimos cristais e nas galerias subterrâneas das minas de diamantes? Todas as suas riquezas se acham imersas na sombra. Nada revela o esplendor que ali se oculta. Penetre, porém, a luz no seu interior, tudo imediatamente se ilumina, cintilam os cristais e o precioso mineral, as abóbadas, as paredes, tudo, em chispas deslumbrantes, resplandece. Essa luz é a que o novo espiritualismo traz às igrejas. Sob os seus raios, todas as riquezas ocultas do Evangelho, todas as gemas da doutrina secreta do cristianismo, sepultadas sob a densidade do dogma, todas as verdades veladas saem da noite dos séculos e reaparecem com todo o esplendor. Eis o que a nova revelação vem oferecer às religiões. É um socorro do céu, uma ressurreição das coisas mortas e esquecidas, que elas encerram em seu seio. É uma nova floração do pensamento do Mestre, aformoseada, enriquecida, restituída à plena luz pelos cuidados dos espíritos celestes. Compreendê-lo-ão as igrejas. Sentirão elas o poder da verdade que se manifesta e a grandeza do papel que lhes cumpre desempenhar, ainda, se o souberem reconhecer e assimilar. Não o sabemos. Mas o que é certo é que em vão tentariam combatê-la, embaraçar-lhe a marcha ou lhe detendo o surto. Nisso está a vontade de Deus, dizem as vozes do espaço. Os que contra ela se levantarem serão despedaçados e dispersos. Nenhuma força humana, nenhum dogma, nenhuma perseguição seria capaz de impedir a nova doação, complemento necessário do ensino do Cristo, por ele anunciada e dirigida. Dito foi: quando chegarem os tempos, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Os mancebos terão visões e os velhos sonharão sonhos. É chegada essa época. A evolução física e o desenvolvimento intelectual da humanidade fornecem aos espíritos superiores bem destros instrumentos, organismos bem aperfeiçoados para lhes permitirem que manifestem sua presença e espalhem suas instruções. Tal o sentido dessas palavras. As potências do espaço estão em atividade, por toda parte sua ação se faz sentir. Mas, perguntar-nos-ão, quais são essas potências? Membros e representantes das igrejas do mundo, ouvi e grava em vossa memória. Lá, muito acima da terra, nos campos vastíssimos do espaço vive, pensa, trabalha uma igreja invisível, que vela pela humanidade. Ela se compõe dos apóstolos, dos discípulos do Cristo e de todos os gênios dos tempos cristãos. Perto deles encontrareis também os elevados espíritos de todas as raças que viveram neste mundo em conformidade com a lei de amor e caridade. Porque os julgamentos do céu não são os julgamentos da terra. Nos etéreos espaços não se pedem contas das almas dos homens, nem de sua raça, nem de sua religião, mas de suas obras e do bem que praticaram. E a Igreja Universal não é restrita como as igrejas convencionais da terra, abrange os espíritos de todos os que sofreram pela verdade. São as suas decisões, inspiradas por Deus, que regem o mundo, é a sua vontade que subleva, nos momentos escolhidos, as grandes vagas da ideia e impele a humanidade para o abrigado porto, através dos temporais e dos escolhos. É ela que dirige a marcha do moderno espiritualismo e patrocina o seu desenvolvimento. Por ela combatem os espíritos que a constituem, uns, do seio dos espaços, influindo sobre os seus defensores, porque não há distâncias para o espírito, cujo pensamento vibra através do infinito, outros, baixando à terra, onde, às vezes revestidos, eles próprios, de um corpo de carne, renascem entre os homens para desempenhar ainda o papel de missionários divinos. Deus guarda em reserva outras forças ocultas, outras almas de escola para a hora da renovação. Essa hora será anunciada por grandes crises e sucessos dolorosos. É necessário que as sociedades sofram, é preciso que o homem seja ferido para cair em si, para sentir o pouco que é e abrir o coração às influências do alto. A terra há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto, tempestades se hão de desencadear. Para que germine o grão, são necessárias as nevadas e a triste incubação do inverno. Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. Mas passarão as tempestades, o céu reaparecerá em sua limpidez. A obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará, mais fulgurante, sobre o mundo regenerado, o pensamento de Jesus. Conclusão. A observação dos fenômenos espíritas por um lado, os ensinos dos espíritos por outro, nos patentearam as profundas verdades que constituem a base do cristianismo primitivo e de todas as grandes religiões do passado. Fez a luz sobre atos da vida do Cristo até agora envoltos em mistério. Ao mesmo tempo, revelou-se integralmente o pensamento de Jesus, a grandeza de sua obra foi posta em evidência. Jesus não é um instituidor de dogmas, um criador de símbolos, é o iniciador do mundo no culto do sentimento, na religião do amor. Outros assentaram a crença sobre a ideia da justiça. A justiça não basta, são precisos o amor dos homens, a caridade, a paciência, a simplicidade e a mansidão. É por essas coisas que o cristianismo é superior e imperecível, e que todos os que amam a humanidade podem dizer-se cristãos, mesmo quando se achem divorciados da tradição de todas as igrejas. A religião de Jesus não é exclusivista, une todas as almas crentes num vínculo comum, prende todos os seres que pensam, sentem, amam e sofrem num mesmo amplexo e uma só comunhão de amor. É a forma simples e sublime que vai direto ao coração, comove e engrandece o homem, franqueia-lhe as infinitas sendas do ideal. Esse ideal de amor e de fraternidade foram precisos 19 séculos para ser compreendido, para que pudesse penetrar na consciência da humanidade. Aí entrou ele pouco a pouco, sob os germes de todas as transformações sociais. Assegurando a todos o direito de participar do reino de Deus, isto é, da luz e da verdade, Jesus preparou a regeneração da humanidade, colocou os marcos da revelação futura. Fez entrever ao homem a extensão dos seus destinos, a possibilidade de se elevar até as esferas divinas, pelos caminhos da provação e da dor, pelas vias da fé e do trabalho. Fez mais ainda o Cristo. Pelas manifestações de Querocentro e que continuaram depois de sua morte, ele havia aproximado as duas humanidades, a invisível e a visível,
Humanidades que se penetram, se vivificam, se completam mutuamente. A Igreja novamente as separou, despedaçou o vínculo que prendia os mortos aos vivos. Reduzida às suas próprias inspirações, abandonada a correntes de opiniões opostas, a todos os sopros das paixões, não mais soube discernir e interpretar a verdade. O pensamento de Jesus ficou velado, as trevas envolveram o mundo, trevas espessas como as da Idade Média, cuja influência ainda pesa sobre nós. Mas, depois de séculos de silêncio, o mundo invisível se descerra, ilumina-se, agita-se até as suas maiores profundezas. As legiões do Cristo e o próprio Cristo estão em atividade. Soa a hora da nova dispensação. Essa dispensação é o moderno espiritualismo. Ele que se levanta com o feixe de suas descobertas, com a multidão dos seus testemunhos, com o ensino dos Espíritos. As colunas do templo que erige ao pensamento subem pouco a pouco e erguem-se alterosas. Há 30 anos não passava de bem mesquinha construção. E, vede, já é um edifício moral, sob cujas abóbadas milhões de almas têm encontrado asilo, no meio das procelas da existência. A multidão dos que gemem e sofrem volta para ele os seus olhares. Todos aqueles para quem a vida se tornou molesta, todos os que são assediados por sombrios desassossegos ou presos da desesperança, nele hão de encontrar consolação e amparo, aprenderão a lutar com bravura, a desdenhar a morte, a conquistar melhor futuro. Os pensadores, os generosos espíritos que trabalham pela humanidade, nele encontrarão os meios de realizar o seu ideal de paz e de harmonia. Porque só uma fé viva, uma crença forte, consorciadora das almas, será capaz de preparar a harmonia universal. Pode já se prever que é o moderno espiritualismo que há de realizá-la. Ele fez mais para isso em 50 anos do que o catolicismo em muitos séculos. Na hora atual, acha-se ele disseminado por todos os pontos do globo. Seus adeptos, cujo número se tornou incalculável, saúdam-se todos pelo nome de irmãos. Uma literatura considerável, centenas de jornais, federações, sociedades, são manifestações de sua crescente vitalidade. Sólido por seu passado remotíssimo, que é o da humanidade, certo do seu futuro, o espiritismo se ergue em face das doutrinas sem bases e do cepticismo vacilante. Avança resolutamente pela estrada aberta, a despeito dos obstáculos e das oposições interesseiras, seguro da vitória final, porque tem por si a ciência e a verdade. É um ato solene do drama da evolução humana que começa, é uma revelação que ilumina ao mesmo tempo as profundezas do passado e as do futuro, que faz surgirem da poeira dos séculos as crenças em letargo, anima-as com uma nova chama e as faz, completando-as, reviver. É um sopro vigoroso que desce dos espaços e corre sobre o mundo, ao seu influxo todas as grandes verdades se restabelecem. Majestosas, emergem da obscuridade dos tempos, para desempenhar a tarefa que o pensamento divino lhes assina. As grandes coisas se fortalecem no recolhimento e no silêncio, no ouvido aparente dos séculos aurem elas novas energias. Recolhem-se em si mesmas e se preparam para as tarefas do futuro. Por sobre as ruínas dos templos, das civilizações extintas e dos impérios derrocados, por sobre o fluxo e refluxo das marés humanas, uma grande voz se eleva, e essa voz conclama: são vindos os tempos são chegados. Das profundezas estreladas baixam à terra legiões de espíritos para empenhar o combate da luz contra as trevas. Já não são os homens, já não são os sábios, os filósofos que lançam uma nova doutrina. São os gênios do espaço que vêm até nós e nos sopram ao pensamento os ensinos destinados a regenerar o mundo. São os Espíritos de Deus. Todos os que possuem o dom da clarividência os percebem pairando sobre nós, associando-se aos nossos trabalhos, lutando ao nosso lado pelo resgate e ascensão da alma humana. Grandes coisas se preparam. Que os trabalhadores do pensamento estejam apostos, se querem tomar parte na missão que Deus oferece a todos os que amam e servem a verdade. Notas complementares. Nota 1. Sobre a autoridade da Bíblia e as origens do Antigo Testamento. Para a maior parte das igrejas cristãs a Bíblia é a suprema autoridade, sendo os 66 livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento a expressão da Palavra de Deus. Nós, filhos curiosos do século XX, perguntamos, por que precisamente 66 livros? Por que nem mais, nem menos? Os livros do Antigo Testamento foram escolhidos, entre muitos outros, por desconhecidos rabinos judeus. O valor desses livros é, de resto, muito desigual. O segundo livro dos Macabeus,
Por exemplo, é muitíssimo superior ao de Esther, o livro da sabedoria excede em valor o Eclesiastes. O mesmo aconteceu com o Novo Testamento, composto de conformidade com uma norma que os cristãos do primeiro século não conheciam. O Apocalipse foi escrito no ano 68 depois de Jesus Cristo. O quarto evangelho só apareceu em fins do século e, alguns dizem no ano 140, um e outro trazem o nome de São João, mas esses dois livros são animados de um espírito bem diferente. O primeiro é obra de um cristão judeu, o outro é escrito por um cristão da escola filosófica de Alexandria, que não só havia rompido com a dogmática judaica, mas se propunha mesmo combatê-la. Compreende-se facilmente que os reformadores protestantes, baseando-se no princípio de que a Bíblia constitui a palavra de Deus, tenham tropeçado em insuperáveis dificuldades. Foram eles, sobretudo, que emprestaram à Bíblia essa autoridade absoluta que tantos abusos devia ocasionar. É necessário, porém, não julgar unicamente conforme os resultados da teologia que instituíram. As necessidades do tempo os coagiram a opor a autoridade da Igreja Romana, ao abuso das indulgências, ao culto dos santos, às obras mortas de uma religião em que as frívolas práticas haviam substituído a fé vivificadora, à soberania de Deus e a autoridade da sua palavra, expressa na Bíblia. Não obstante a disparidade dos elementos que compõem essa obra, não se lhe poderia contestar a alta importância e inspiração por vezes elevada. Um rápido exame nos provará, todavia, que ela não pode ter a origem que lhe é atribuída. Gênesis. Se lermos com atenção os primeiros capítulos do Gênesis, verificaremos que encerram duas narrativas distintas da criação. Os textos do capítulo 1 e até o capítulo 2, vv. 1 a 3, contêm uma primeira exposição, mas, no capítulo 2, 4, começa uma outra narração. Essas duas narrativas nos revelam pensamentos de dois autores diferentes. Um, falando de Deus, o chama Elohim, isto é, os deuses. Na opinião de certos comentadores, esse termo designaria as forças, os seres divinos, os espíritos colaboradores do único. Esse parecer é confirmado por muitas passagens do Sagrado Livro. Eis aí está feito Adão como um de nós, lê-se por exemplo, no Gênesis. Eu sou Javé de vossos deuses, diz o Levítico. No livro de Daniel, falando desse profeta, a mulher de Baltazar afirma que ele possui o espírito dos deuses santos. Com o plural Elohim, exprimindo a coletividade, o verbo deve ser empregado no singular, os deuses criou, ao passo que, falando essas forças de si mesmo, o verbo está no plural. Disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem. O outro autor do Gênesis emprega o termo Jeová, Javé, segundo os modernos orientalistas, nome particular do Deus de Israel. Essa diferença constante se encontra em toda a obra, a tal ponto que os exegetas chegaram a distinguir esses dois autores, designando-os pelos nomes de autor eloísta e autor jeovista. Cada um deles tem suas opiniões particulares. O primeiro, por exemplo, se esforçou por dar uma sanção divina à instituição do sábado, alegando que Deus havia, ao sétimo dia, repousado. O segundo explica o problema do sofrimento humano. Provém, diz ele, do pecado, e o pecado decorre da queda de Adão. Terrível encadeamento de consequências dogmáticas, que devia pesar aflitivamente sobre o pensamento humano e lhe deter o surto. Renan proclama esse autor o maior dos filósofos. Aí está uma apreciação bem singular. Não se pode, inquestionavelmente, negar que as suas opiniões tivessem inspirado São Paulo, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, Pascal, mas em que terríveis dédalos não as emaranharam a razão humana. No capítulo 4 do Gênesis uma estranha contradição se patenteia. Depois de haver morto Abel, Caim se retira para um país distante, no qual encontra homens, casa-se e funda uma cidade. Coisa essa que gravemente afeta a narrativa da criação e a teoria da unidade de origem das raças humanas. Deuteronômio, tomemos agora em consideração este quinto livro do Antigo Testamento. Diz o capítulo I.V. 1, que é obra de Moisés. Nisso um primeiro exemplo dessas piedosas fraudes que consistiam em publicar um escrito sob o nome de um autor respeitável para lhe dar maior autoridade. Somos informados da origem desse livro pela narrativa dos reis. 2, 22, vv. 8 e 10. Foi achado no templo, sob o reinado de Josias, um dos últimos reis de Judá, 5 séculos depois de Moisés, numa época em que o astro da dinastia de Judá já se inclinava para o ocaso. O verdadeiro autor o tinha evidentemente colocado no templo,
a fim de que fosse descoberto e apresentado ao rei. Piedoso homem, que tomou o livro a sério, acreditou que provinha de Moisés e empregou toda a sua autoridade no sentido de aplicar as reformas nele reclamadas. Os judeus achavam-se então engolfados na idolatria. Os preceitos do Decálogo de tal modo estavam esquecidos que o autor do Deuteronômio, um reformador bem-intencionado, tendo-se proposto recordá-los, provocou um verdadeiro temor nos espíritos e conseguiu fazer aceitar o seu livro como uma nova revelação. Observemos, a esse respeito, no Deuteronômio, capítulo 28, que as sedutoras promessas e as aterradoras ameaças com que se esforça o autor pelo restabelecimento do culto a Jeová se referem exclusivamente à vida terrestre, parecendo não possuir noção alguma da imortalidade. A mesma coisa se dá com o Pentateuco, conjunto de obras atribuídas a Moisés. Em lugar algum o grande legislador judeu, ou os que falam em seu nome, faz menção da alma como entidade sobrevivente ao corpo. Na sua opinião, a vida do homem, criatura efêmera, se desdobra no acanhado círculo da terra, sem perspectiva aberta para o céu, sem esperança e sem futuro. Na maior parte, os outros livros do Antigo Testamento não falam do futuro do homem senão com a mesma dúvida, com o mesmo sentimento de desesperadora tristeza. Diz Salomão, Eclesiastes 3, VV 17 seguintes. Quem sabe se o espírito do homem sob as alturas? Meditando sobre a condição dos homens, tenho visto que é ela a mesma que a dos animais. Seu fim é o mesmo, o homem perece como animal, o que resta de um não é mais do que o que resta do outro, tudo é vaidade. É então isso a palavra de Deus? Pode-se admitir que ele tenha deixado ao seu povo predileto ignorar os destinos da alma e a vida futura, quando esse princípio essencial de toda doutrina espiritualista era, havia muito tempo, familiar na Índia, no Egito, na Grécia, na Gália. A Bíblia estabelece como princípio mais absoluto o monoteísmo. Nela não se trata da Trindade. Javé reina sozinho no céu, zeloso e solitário. Mas Javé primitivamente não é mais que um Deus nacional, oposto às divindades cultuadas pelos outros povos. Só mais tarde os hebreus se elevam à concepção desse poder único, supremo, que rege o universo. Os anjos não se mostram senão de longe em longe, como mensageiros do Eterno. Não há lugar algum para as almas dos homens nos seus tristes e vazios. No ponto de vista moral, Deus é apresentado na Bíblia sob aspectos múltiplos e contraditórios. Dizem-no melhor dos pais e fazem-no desapiedado para com os filhos culpados. Atribuem-lhe a onipotência, a infinita bondade, a soberana justiça, e rebaixam-no até ao nível das paixões humanas, mostrando-o terrível, parcial e implacável. Fazem-no criador de tudo que existe, dão-lhe a presciência e, depois, apresentam-no como arrependido da sua obra. Gênesis, capítulo VV 6 e 7. Ele se arrependeu de ter feito o homem na terra e teve por isso um grande desgosto em seu coração. E diz o Eterno, eu exterminarei da face da terra os seres que criei, desde os homens até os animais, até tudo o que se roja pelo chão, e até os pássaros dos céus, porque me arrependo de os haver criado. Só Noé e sua família encontraram graça diante do Eterno. Em que se tornam, depois dessa narrativa, a previdência e o poder divino. Assinalamos entretanto, a noção da divindade se vai depurando à medida que evolve o povo. Os profetas, indivíduos inspirados, reprovam, em nome do Senhor, os sacrifícios cruentos, primeiras homenagens dos hebreus a Javé, condenam o jejum e os sinais exteriores de humilhação, nos quais o pensamento não tem a menor intervenção. Quando me ofereceis os holocaustos de vossas reis espingues, não me dás prazer algum, exclama o Eterno pela boca de Amós. O que exijo é que a retidão seja como uma água que transborda, e a justiça como uma torrente impetuosa. Não jejuais como convém, escreve Isaías, curvar a cabeça como um junco e fazer cama de saco e de cinza, chamarás tu a isso o jejum agradável ao Senhor. Mas o jejum que me agrada é antes este, rompe as ligaduras da maldade, desata os laços da servidão, deixa livres os oprimidos, reparte o teu pão com o que tem fome e introduze em tua casa aos infelizes e os peregrinos, dá de vestir aos nus e não desprezes os teus semelhantes, e então romperá como a aurora a tua luz, a justiça irá diante de tua face e a glória do Eterno te acompanhará. O que o Senhor requer de ti, diz Miqueias, é que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Em sua obra intitulada Em torno de um livrinho, respondendo às críticas suscitadas pelo seu trabalho sobre o Evangelho e a Igreja,
Externo ao Badilois é a opinião de que, em seu conjunto, não tem os livros do Antigo Testamento outro objetivo além da instrução religiosa e edificação moral do povo. Nele se desconhece a exatidão bibliográfica, acrescenta, a preocupação do fato material e da história objetiva brilha pela ausência. É também essa minha opinião. Daí segue que não poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus nem uma revelação sobrenatural. O que se deve nela ver é uma compilação de narrativas históricas ou legendárias, de ensinamentos sublimes, de par com pormenores às vezes triviais. Parece, em certos casos, se inspirarem os autores do Pentateuco em revelações mais antigas, como faz notar Swedenborg, com provas em apoio. Os iniciados encaram o Antigo Testamento como puramente simbólico e nele pensam descobrir todas as verdades por meio da Cabala. Somos também de opinião que pode revestir a forma de um símbolo. Do mesmo modo que aí vemos a preparação do povo hebreu para o advento do cristianismo, sob a direção de Moisés e dos profetas, aos quais se mostra ele às vezes tão rebelde. Pode igualmente esse livro representar-nos a marcha ascensional do espírito humano para a perfeição, a que o conduzem os espíritos superiores de um e do outro mundo. O Antigo Testamento parece destinado a servir de laço entre a raça semítica e ariana. Jesus, com efeito, não parece mais ariano que judeu. Sua infinita mansidão, a serena claridade de seu pensamento não estão em oposição com os rígidos, com os sombrios aspectos do judaísmo. Essa obra não remonta a tão antiga data como se tem de bom grado feito crer. Foi em todo caso retocada mais ou menos tempo depois da volta da Babilônia, porque nela espaços se encontram alusões ao cativeiro dos judeus nesse país. É bem a obra dos homens, o testemunho da sua fé, das suas aspirações, do seu saber, e também dos seus erros e superstições. Os profetas nela consignaram a palavra vibrante que lhes era inspirada, videntes, descreveram as imagens das realidades invisíveis que lhes apareciam, escritores, delinearam as cenas da vida social e os costumes da época. Foi com o intuito de dar a esses ensinos tão diversos maior peso e autoridade, que foram eles apresentados como emanados da soberana potência que rege os mundos. Nota 2. Sobre a origem dos Evangelhos. O Antigo Testamento é o livro sagrado de um povo, o povo hebreu. O Evangelho é o livro sagrado da humanidade. As verdades essenciais que ele contém acham-se ligadas às tradições de todos os povos e de todas as idades. A essas verdades, porém, muitos elementos inferiores vieram associar-se. Nesse ponto de vista o Evangelho pode ser comparado a um vaso precioso em que, no meio da poeira e das cinzas, se encontram pérolas e diamantes. A reunião dessas gemas constitui a pura doutrina cristã. Quanto à sua verdadeira origem, admitindo que os evangelhos canônicos sejam obra dos autores de que trazem os nomes, é preciso notar que dois dentre eles, Marcos e Lucas, se limitaram a transcrever o que lhes fora dito pelos discípulos. Os outros dois, Mateus e João, conviveram com Jesus e recolheram os seus ensinos. Os seus evangelhos, porém, não foram escritos senão 40 e 60 anos depois da morte do Mestre. A seguinte passagem de Mateus, c. 35, a menos que se trate de uma interpolação bem verossímil, prova que essa obra é posterior à tomada de Jerusalém, anos 70. Jesus dirige esta veemente apóstrofe aos fariseus, para que venha sobre vós todo o sangue inocente que se tem derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós matastes entre o templo e o altar. Ora, segundo todos os historiadores e, em particular, segundo Flávio Josefo, esse assassínio foi praticado no ano 67, isto é, 34 anos depois da morte de Jesus. Se atribuem ao Cristo a menção de um fato que ele não pudera conhecer, ao que se não terão animado acerca de outros pontos. Os evangelhos não estão concordes sobre os fatos mais notáveis atribuídos a Jesus. Assim, cada um deles refere de modo diferente as suas derradeiras palavras. Segundo Mateus e Marcos, teriam sido, Deus meu, por que me desamparaste? Conforme Lucas, o Cristo, ao expirar, teria dito, Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, expressivo testemunho do amor filial que une a Deus. João, finalmente, põe na sua boca estas palavras, tudo está cumprido. O mesmo se verifica relativamente à primeira aparição de Jesus. Ainda nisso os evangelistas não estão de acordo. Mateus fala de duas mulheres que, juntas, o teriam visto. No dizer de Lucas,
Foi aos 2 discípulos que se dirigiam para Emaús que em primeiro lugar o Cristo se mostrou. Marcos e João assinalam unicamente Maria Madalena como testemunha de sua primeira aparição. Notemos ainda uma divergência acerca da ascensão. Mateus e João, os únicos companheiros de Jesus que escreveram sobre a sua vida, dela não falam. Marcos indica em Jerusalém XVI, 14,19, e Lucas declara que ela teve lugar na Betânia, XIV 50, 51, no próprio dia da ressurreição, ao passo que os Atos dos Apóstolos dizem ter sido 40 dias depois, Atos 1, 3. Por outro lado, é evidente que o último capítulo do Evangelho de João não é do mesmo autor do resto da obra. Este terminava primitivamente no versículo 31 do capítulo 20, e o primeiro versículo que se lhe segue indica um acréscimo. João teria ousado dizer-se o discípulo que Jesus amava? Teria ele podido pretender que no mundo inteiro não caberiam os livros em que se descrevessem os fatos e os gestos de Jesus? XX 25. Se reconhecemos que foi acrescentado um capítulo inteiro a esse evangelho, seremos levados a concluir que numerosas interpolações poderiam ter sido feitas igualmente. Falamos do grande número de evangelhos apócrifos. Deles contava Fabrício 35. Esses evangelhos, hoje desprezados, não eram, entretanto, destituídos de valor aos olhos da Igreja, pois que num deles diz Nicodemos que ela vai buscar a crença na descida de Jesus aos infernos, crença imposta a toda a cristandade pelo símbolo do Concílio de Nicéia, e de que não fala nenhum dos evangelhos canônicos. Em resumo, segundo Sabatier, decano da Faculdade de Teologia Protestante de Paris, os manuscritos originais dos evangelhos desapareceram, sem deixar nenhum vestígio certo na história. Foram provavelmente destruídos por ocasião da proscrição geral dos livros cristãos, ordenada pelo imperador Diocleciano, Edito Imperial de 303. Os escritos sagrados que escaparam à destruição não são, por conseguinte, senão cópias. Primitivamente, não tinham pontuação esses escritos, mas, em tempo, foram divididos em perícopes, para a comodidade da leitura em público, divisões às vezes arbitrárias e diferentes entre si. A divisão atual apareceu pela primeira vez na edição de 1551. Apesar de todos os seus esforços, o que a crítica pôde cientificamente estabelecer de mais antigo foram os textos dos séculos VI e IV. Não pôde remontar mais longe senão por conjecturas sempre sujeitas à discussão. Orígenes já se queixava amargamente do estado dos manuscritos no seu tempo. Irineu refere que populações inteiras acreditavam em Jesus sem a intervenção do papel e da tinta. Não se escreveu imediatamente, porque era esperada a volta do Cristo. Nota 3. Sobre a autenticidade dos evangelhos. Um atento exame dos textos demonstra que, em meio das discussões e das perturbações que agitaram, nos primeiros séculos, o mundo cristão não se hesitou, para aduzir argumentos, em desvirtuar os fatos, em falsear o verdadeiro sentido do evangelho. Celso, desde o século II, no discurso verdadeiro, lançava aos cristãos a acusação de retocarem constantemente os evangelhos e eliminarem no dia seguinte o que havia sido inserido na véspera. Muitos fatos parecem imaginários e acrescentados posteriormente. Tais, por exemplo, o nascimento em Belém, de Jesus de Nazaré, a degolação dos inocentes, de que a história não faz menção alguma, a fuga para o Egito, a dupla genealogia, contraditória em tantos pontos, de Lucas e Mateus. Como, também, acreditar na tentação de Jesus, que a Igreja admite nesse mesmo livro em que acredita encontrar as provas da sua divindade. Satanás leva Jesus ao monte e lhe oferece o império do mundo, se ele lhe quiser prestar obediência. Se Jesus é Deus, poderia Satanás ignorá-lo? E, se conhecia sua natureza divina, como esperava exercer influência sobre ele? A ressurreição de Lázaro, o maior dos milagres de Jesus, é unicamente mencionada no quarto evangelho, mais de 60 anos depois da morte do Cristo, ao passo que as suas menores curas são citadas nos 3 primeiros. Com o quarto evangelho Justino Mártir, a crença cristã efetua a evolução que consiste em substituir a ideia de um homem honrado, tornado divino, a de um ser divino que se tornou homem. Depois da proclamação da divindade do Cristo, no século IV, depois da introdução, no sistema eclesiástico, do dogma da Trindade, no século VII, muitas passagens do Novo Testamento foram modificadas, a fim de que exprimissem as novas doutrinas, ver João, e,
5,7. Vimos, diz Leblois, na Biblioteca Nacional, na de Santa Genoveva, na do Mosteiro de Santigal, manuscritos em que o dogma da Trindade está apenas acrescentado à margem. Mais tarde foi intercalado no texto, onde se encontra ainda. Nota 4. Sobre o sentido oculto dos evangelhos. Muitos dentre os padres da Igreja afirmam que os evangelhos encerram um sentido oculto. Orígenes diz: as escrituras são de pouca utilidade para os que as tomem como foram escritas. A origem de muitos desacertos reside no fato de se apegarem à sua parte carnal e exterior. Procuremos, pois, o espírito e os frutos substanciais da palavra que são ocultos e misteriosos. O mesmo diz ainda: há coisas que são referidas como histórias, que nunca se passaram e que eram impossíveis como fatos materiais, e outras que eram possíveis, mas que não se passaram. Tertuliano e Denis, o Areopagita, falam também de um esoterismo cristão. Santo Hilário declara repetidas vezes que é necessário, para a inteligência dos evangelhos, supor-lhes um sentido oculto, uma interpretação espiritual. No mesmo sentido se externa Santo Agostinho. Nas obras e nos milagres de nosso Salvador há ocultado mistérios que se não podem levianamente, e segundo a letra, interpretar sem cair em erro e incorrer em graves faltas. São Jerônimo, em sua Epístola a Paulino, declara com insistência: toma cuidado, meu irmão, no rumo que seguires na Escritura Santa. Tudo o que lemos na Palavra Santa é luminoso e por isso irradia exteriormente, mas a parte interior ainda é mais doce. Aquele que deseja comer o miolo deve quebrar a casca. Sobre esse mesmo assunto, animada controvérsia teológica se travou entre Bossuet e Fenelon. Afirmava este haver um sentido secreto das Escrituras, transmitido unicamente a iniciados, uma gnose católica vedada às pessoas vulgares. De todas essas ocultas significações a primitiva igreja possuía o sentido, mas dissimulava-o cuidadosamente, pouco a pouco veio ele a se perder. Nota 5. Sobre a reencarnação. Em suas obras faz o historiador judaico Josefo profissão de sua fé na reencarnação, refere ele que era essa a crença dos fariseus. O padre Didon o confirma nestes termos: em sua vida de Jesus, entre o povo judeu e mesmo nas escolas acreditava-se na volta da alma dos mortos na pessoa dos vivos. É o que explica, em muitos casos, as perguntas feitas a Jesus por seus discípulos. A propósito do cego de nascença, o Cristo respondeu a uma dessas interrogações: não é que ele tenha pecado, nem seus pais, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. Os discípulos acreditavam que se podia ter pecado antes de nascer, isto é, numa existência anterior. Jesus compartilha da crença deles, pois que, vindo para ensinar a verdade, não teria deixado de retificar essa opinião, se errônea fosse. Ao contrário, a ela responde, explicando o caso que os preocupa. O sábio beneditino Dom Calmette se exprime do seguinte modo em seu comentário sobre essa passagem das Escrituras. Muitos doutores judeus acreditam que as almas de Adão, de Abraão, Finéias, animaram sucessivamente vários homens da sua nação. Não é, pois, de modo algum para estranhar que os apóstolos tenham raciocinado como parece raciocinarem aqui sobre a enfermidade desse cego, e que tenham acreditado que fora ele próprio quem, por algum pecado oculto, cometido antes de nascer, tivesse atraído sobre si mesmo semelhante desgraça. A respeito da conversação de Jesus com Nicodemos, um pastor da igreja holandesa nos escreve nestes termos: é claro que a reencarnação é o verdadeiro nascimento em uma vida melhor. É um ato voluntário do espírito, e não o exclusivo resultado do contacto carnal dos pais, decorre da dupla resolução da alma de tomar um corpo material e tornar-se um homem melhor. Repare-se como São João, I, 13, nega abertamente a intervenção dos pais no nascimento da alma, quando diz que não são nascidos do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos esses pontos obscuros se iluminam de uma viva claridade, quando os consideramos no ponto de vista espírita. Na conversação de Jesus e Nicodemos, este, ouvindo o Cristo falar de renascimento, não compreende como possa ele ter lugar. Diante dessa estreiteza de espírito, Jesus fica perplexo. Não lhe é possível dar ao seu pensamento a extensão e o arrojo próprios. Para ele a reencarnação representa o primeiro elo de uma série de mais transcendentes verdades. Era já conhecida dos homens desse tempo. E eis que um doutor em Israel nada percebe a tal respeito. Daí a apóstrofe de Jesus,
Como? Se não compreendeis as coisas terrestres, poderei eu explicar-vos as coisas celestes, as que se referem particularmente à minha missão. De todos os padres da Igreja, foi Orígenes quem afirmou, do modo mais positivo, em numerosas passagens dos seus Princípios, livro 1, a reencarnação ou renascimento das almas. É esta sua tese: a justiça do Criador deve patentear-se em todas as coisas. Eis em que termos o abade Berhaut-Bercastel resume a sua opinião. Segundo este doutor da Igreja, a desigualdade das criaturas humanas não representa senão o efeito do seu próprio merecimento, porque todas as almas foram criadas simples, livres, ingênuas e inocentes por sua própria ignorância, e todas, também por isso, absolutamente iguais. O maior número incorreu em pecado e, na conformidade de suas faltas, foram elas encerradas em corpos mais ou menos grosseiros, expressamente criados para lhes servir de prisão. Daí os procedimentos diversos da família humana. Por mais grave, porém, que seja o queda, jamais acarreta para o espírito culpado a retrocessão à condição de bruto, apenas o obriga a recomeçar novas existências, quer neste, quer em outros mundos, até que, exausto de sofrer, se submeta à lei do progresso e se modifique para o melhor. Todos os espíritos estão sujeitos a passar do bem ao mal e do mal ao bem. Os sofrimentos impostos pelo bom Deus são apenas medicinais e os próprios demônios cessarão um dia de ser os inimigos do bem e o objeto dos rigores do Eterno. História da Igreja, pelo abade Berhaut-Bercastel. Lemos na Apologética de Tertuliano. Declare um cristão acreditar possível que um homem renasça no outro homem, e o povo reclamará em grandes brados que seja lapidado. Entretanto, se foi possível crer-se na metempsicose grosseira, a qual afirmava que as almas humanas voltam em diversos corpos de animais, não será mais digno admitir-se que um homem possa ter sido anteriormente um homem, conservando sua alma as qualidades e faculdades precedentes. S. Jerônimo, por sua vez, afirma que a transmigração das almas fazia parte dos ensinos revelados a um certo número de iniciados. Em suas Confissões, diz Santo Agostinho: não teria minha infância atual sucedido a uma outra idade antes dela extinta. Antes mesmo desse tempo, teria eu estado em algum lugar? Seria alguém? Firmando este princípio moral, conforme a justiça divina, aqui neste mundo não pode existir um desgraçado que não haja merecido o seu infortúnio. Esse padre da Igreja faz pressentir a razão dos sofrimentos das crianças, a causa geral das provações que padece a humanidade, assim como a das deformidades nativas. A preexistência das almas e dos corpos em uma ou várias existências anteriores à vida terrestre explica essas aparentes anomalias, de tal sorte, repitamos, que os sofrimentos, segundo Orígenes, que adotara tal respeito à opinião de Platão, seriam curativos da alma, correspondendo à necessidade simultânea da justiça e do amor, não nos sendo impostos sofrimentos senão para nos melhorarmos. Nota 6. Sobre as relações dos primeiros cristãos com os espíritos. Na linguagem filosófica da Grécia, a palavra demônio, daimon, era sinônimo de gênio ou de espírito. Tal, por exemplo, o demônio de Sócrates. Fazia-se distinção entre os bons e os maus demônios. Platão dá mesmo a Deus o nome de demônio onipotente. O cristianismo adotou em parte esses termos, mas modificou-lhes o sentido. Aos bons demônios deu ele o nome de anjos, e os maus se tornaram os demônios, sem adjetivação. A palavra espírito, pneuma, ficou sendo a expressão usada para designar uma inteligência privada de corpo carnal. Essa palavra pneuma, traduziu a S. Jerônimo como spiritus, reconhecendo, com os evangelistas, que há bons e maus espíritos. A ideia de divinizar o espírito não surgiu senão no século II. Foi somente depois da Vulgata que a palavra sanctus foi constantemente ligada à palavra spiritus, não conseguindo essa junção, na maioria dos casos, se não tornar o sentido mais obscuro e mesmo, às vezes, ininteligível. Os tradutores franceses dos livros canônicos foram ainda mais longe a esse respeito e contribuíram para desnaturar o sentido primitivo. Eis aqui um exemplo, entre outros muitos, lê-se em Lucas, capítulo 11, texto grego. 10. Aquele que pede, recebe, o que procura acha, ao que bate se abrirá. 13. Portanto, se bem que sejais maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, com muito mais forte razão vosso Pai enviará do céu um bom espírito àqueles que lhe o pedirem. As traduções francesas trazem o Espírito Santo. É um contrassenso. Na Vulgata, tradução latina do grego,
Está escrito Spiritum Bonum, palavra por palavra, Espírito bom. A Vulgata não fala absolutamente do Espírito Santo. O primitivo texto grego ainda é mais frisante, e nem do outro modo poderia ser, pois que o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, não foi imaginado senão no fim do século II. Convém, todavia, notar que a Bíblia, em certos casos, fala do Espírito Santo, mas sempre no sentido de espírito familiar, de espírito ligado a uma pessoa. Assim, no Antigo Testamento, Daniel 13:45, se lê: o Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Relativamente ao comércio dos primeiros cristãos com os espíritos, as seguintes passagens das Escrituras nos devem chamar particularmente a atenção. E disseram eles a Paulo, sob a influência do Espírito, que não subisse para Jerusalém. Atos, xx 4. Certas traduções francesas rezam o Espírito Santo. E Cor 14, 30, 31. Trata-se da ordem a estabelecer nas reuniões dos fiéis. Desde que um dos que estão sentados, no templo, recebe uma revelação, cale-se o que primeiro falava. Porque todos podeis profetizar, um depois do outro, a fim de que todos aprendam e sejam todos exortados. Dessa instrução ressalta que profetizar não era outra coisa senão transmitir um ensino, é ainda a função do médium falante ou de incorporações. Paulo, dirigindo-se a uma assembleia, dizia, Atos 23, 6-9. É por causa da esperança de uma outra vida e da ressurreição dos mortos que me querem condenar. Produziu-se um grande ruído, e alguns dos fariseus contestavam, dizendo, nenhum mal encontramos neste homem. Quem sabe se lhe falou algum espírito ou anjo? Paulo fora avisado em sonho de que passasse por Macedônia, com Timóteo, Atos XVI, 16, 17. Encontram eles uma serva-moça que, tendo um espírito de Piton, auferia, em benefício de seus amos, grandes lucros, adivinhando. Ela se pôs a segui-los durante muitos dias, clamando, esses homens são servos do Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. A expressão espírito de Piton designava, na linguagem daquele tempo, um mau espírito. Era empregada pelos judeus ortodoxos, que só admitiam o profetismo oficial, reconhecido pela autoridade sacerdotal, desde que os seus ensinos eram conformes com os deles. Pelo contrário, condenavam o profetismo popular, praticado sobretudo por mulheres, que dele tiravam partido, como em nossos dias ainda fazem alguns médiuns mercenários. Essa qualificação, porém, de espírito de Piton era muitas vezes arbitrária. Disso vamos encontrar a prova no fato de a vidente ou pitonisa de Endor, que serviu de intermediária a Saul para comunicar com o espírito de Samuel, possuir também, segundo a expressão bíblica, um espírito de Piton. Entretanto, não é possível confundir o espírito do profeta Samuel com espíritos de ordem inferior. A cena descrita pela Bíblia é de uma imponência grandiosa, oferece todos os caracteres de uma elevada manifestação. No caso da jovem serva, citado acima a propósito de Paulo, admitisse que os maus espíritos podiam pregar o Evangelho, acompanhando os apóstolos, difícil se tornaria distinguir a fonte das inspirações. Era o que fazia objeto de atenção especial em todas as circunstâncias, nas assembleias dos fiéis. Disso encontramos a afirmação num documento célebre, cuja análise damos a seguir. A Didaque, pequeno tratado descoberto em 1873, na Biblioteca do Patriarcado de Jerusalém, em Constantinopla, composto provavelmente no Egito, entre os anos 120 e 160, projeta uma nova luz sobre a organização da Igreja cristã no começo do século II, sobre o seu culto e a sua fé. Compreende várias partes. A primeira, essencialmente moral, abrange 6 capítulos destinados a instruções dos catecúmenos. O que, sobretudo, é digno de nota nesse catecismo é a completa ausência de todo elemento dogmático. A segunda parte trata do culto, isto é, do batismo, da prece e da comunhão. A terceira contém uma liturgia e uma disciplina. Recomenda a observância do domingo, estabelece regras para discernir dos falsos os verdadeiros profetas, leia-se médiuns, assinala as condições requeridas para ser bispo ou diácono, e termina com um capítulo sobre as coisas finais e a parousia ou volta do Cristo. Essa obra apresenta um quadro da igreja primitiva muito diferente do que comumente se imagina. Os cristãos desse tempo conheciam perfeitamente as práticas necessárias para se entrar em comunicação com os espíritos e não perdiam a ocasião de a cultivar.
Aqui estão dois exemplos positivamente notáveis. O Papa São Leão havia escrito a Flaviano, bispo de Constantinopla, uma carta célebre sobre a heresia de Eutíquio e de Nestório. Antes, porém, de a expedir, colocou-a no túmulo de São Pedro, que fizera previamente abrir e ao pé do qual se conservou em jejum e oração durante 4 dias, conjurando o príncipe dos apóstolos a corrigir pessoalmente o que a sua fraqueza e prudência tivesse escapado em contrário à fé e aos interesses de sua igreja. Ao fim dos 4 dias lhe apareceu o príncipe dos apóstolos e lhe disse, li e corrigi. O Papa fez de novo abrir o túmulo e encontrou o escrito efetivamente corrigido. Aqui está, porém, melhor ainda. Segundo refere Gregório de Cesareia e depois dele Nicéforos 155, todo um concílio teria evocado os espíritos. Ao tempo em que o concílio ainda efetuava suas sessões, e antes que os padres tivessem podido assinar as decisões, 2 piedosos bispos, Crisantos e Misônios, faleceram. O concílio, depois de haver lavrado o termo, lastimando vivamente não ter podido juntar seu voto aos de todos os outros, compareceu incorporado ao túmulo dos 2 bispos e um dos padres, tomando a palavra, disse, Santíssimos pastores, terminamos juntos nossa tarefa e combatemos os combates do Senhor. Se a obra lhe agrada, dignai-vos nulo fazer saber, apondo-lhe vossa assinatura. Em seguida foi a decisão lacrada e deposta no túmulo, sobre o qual foi também aposto o selo do concílio. Depois de terem passado toda a noite em oração, no dia seguinte, ao amanhecer, quebraram os mesmos selos e encontraram, por baixo do manuscrito, as seguintes linhas autenticadas com as rubricas e assinaturas dos defuntos consultados, nós, Crisantos e Misônios, que havemos assentido, com todos os padres, ao primeiro e santo concílio ecumênico, posto que presentemente despojados de nossos corpos, subscrevemos, entretanto, do nosso próprio punho a sua decisão. A Igreja, acrescenta Nicéforo, considerou essa manifestação como um notável e positivo triunfo sobre seus inimigos. Aí estão 2 fatos de escrita direta, fenômeno comprovado também atualmente. Do mesmo modo que os fariseus acusavam certos profetas de serem animados do espírito de Piton, assim também, entre os padres católicos dos nossos dias, muitos atribuem as manifestações espíritas aos demônios ou espíritos infernais. São os demônios, diz o arcebispo de Tolosa, em sua pastoral, pela Quaresma de 1875, pois que não é permitido consultar os mortos. Deus lhes recusa a faculdade de satisfazer as nossas vãs curiosidades. Ele não recusou, entretanto, a Samuel, no caso antes aludido, que satisfizesse a curiosidade de Saul em Endor. Mas nem todos os padres católicos são dessa opinião. No seio do clero, muitos espíritos argutos têm compreendido a importância das manifestações espíritas e o seu verdadeiro caráter. Escrevia a Sra. Svettini, em 20 de junho de 1853, o padre Lacordaire, a propósito das mesas giratórias. Também, mediante essa divulgação, Deus quer talvez proporcionar o desenvolvimento das forças espirituais ao desenvolvimento das forças materiais, a fim de que o homem não esqueça, ante as maravilhas da mecânica, que há 2 mundos contidos um no outro, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. O padre P. L. Blum, do Oratório, em sua obra intitulada A História das Práticas Supersticiosas, tomo V, página 358, se exprime deste modo. As almas que desfrutam a bem-aventurança eterna, abismadas na contemplação da glória de Deus, não deixam de se interessar ainda pelo que respeita aos homens, cujas misérias suportaram, e, como chegamos à felicidade dos anjos, todos os escritores sacros lhes atribuem o privilégio de poder, sob corpos etéreos, tornar-se visível aos seus irmãos que ainda se acham na terra, para os consolar e lhes transmitir as divinas vontades. Escreveu Abade Mademoiselle Allan Kardec. Mostrai ao homem que ele é imortal. Nada vos pode melhor secundar nessa nobre tarefa do que a comprovação dos espíritos de além-túmulo e suas manifestações. Só com isso vireis em auxílio da religião, empenhando ao seu lado os combates de Deus. O Abade Lessano, em sua História de Satanás, aprecia nestes termos o alcance moral do espiritismo. Observando-se as máximas de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, faz-se o bastante para se tornar santo na terra. Em suas cartas à senhorita Th. V., escreve o padre de Dom estas palavras, a respeito de uma pessoa recentemente falecida. Eu,
que acredito na ação constante dos espíritos e dos mortos sobre nós, creio bem que esse desaparecido vos guarda e assiste invisivelmente. E noutro lugar lemos ainda: creio na influência divina que sobre nós misteriosamente exercem os mortos e os santos. Vivo em profunda comunhão com esses invisíveis e é delicioso para mim experimentar os benefícios de sua secreta aproximação. O Dr. José Lapone, médico de 2 papas, Leão XIII e Pio X, relata em sua obra Hipnotismo e Espiritismo numerosos fenômenos espíritas, cuja autenticidade admite. Assim, de um lado, na Igreja Católica, condenam o espiritismo como contrário às leis de Deus e da Igreja, e do outro consideram como um auxiliar da religião e o qualificam de combate de Deus. Diante de tais contradições, grande deve ser a perplexidade dos crentes. O mesmo acontece no seio das igrejas protestantes. Muitos pastores, e não dos menos eminentes, vão se chegando sem rodeio ao espiritismo. O pastor Benezete, de Montalbán, nos escrevia, em fevereiro de 1905, a respeito de fenômenos por ele mesmo observados. Prevejo que o espiritismo bem pode vir a tornar-se uma religião positiva, não à maneira das religiões reveladas, mas com o caráter de religião estabelecida sobre fatos de experiência e plenamente de acordo com a ciência e o racionalismo. Estranha coisa, em nossa época de materialismo, em que as igrejas parecem na iminência de se desorganizar e dissolver-se, o pensamento religioso nos é restituído por sábios, acompanhado pelo maravilhoso dos antigos tempos. Esse maravilhoso, porém, que eu distingo do milagre, pois que não é mais que um natural superior e raro, já não estará ao serviço de uma igreja particularmente distinguida com os favores da divindade, será propriedade da humanidade, sem distinção de cultos. Como isso é mais grandioso e também moral. Em Londres, o reverendo Alves pregava recentemente a doutrina dos mortos, na igreja de Marylebone, e convidava os seus ouvintes a passar pela sacristia depois do sermão, para examinar fotografias de espíritos. Mais recentemente ainda, na igreja de S. Jacques, o mesmo orador pregava sobre as tendências do moderno espiritualismo, e concluía dizendo que os fatos espíritas oferecem perfeita concordância com o mecanismo geral e as teorias da religião cristã. Traduzido da revista Lead, de Londres, 7 de agosto de 1897. Um certo número de pastores americanos entrou nessa ordem de ideias. As Neo-Spiritualistische Blatter, de 16 de março de 1893, publicam a tradução de um artigo do Sr. Savage, pastor da Igreja Unitária de Boston, no qual esse pensador, esse emérito escritor, bem conhecido nos Estados Unidos, narra suas investigações no domínio psíquico e conta de que modo foi levado a acreditar nos fatos espíritas. Reproduzimos em seguida esse artigo. A respeito dessas questões, eu me encontrava como outrora aos homens sisudos de Jerusalém, de Corinto e de Roma, relativamente ao cristianismo, parecia-me que era uma pestífera superstição. Uma vez fundado na minha invencível ignorância, pronunciei contra essas ideias um discurso em 4 lugares, depois do qual muito me admirei de que ainda houvesse, entre as pessoas de meu conhecimento, indivíduos que continuassem a acreditar nisso do mesmo modo. Há 17 anos, um membro da minha igreja perdeu o pai. Pouco tempo depois veio ele confiar-me que, tendo ido, com um amigo, procurar um médium, este lhe disse certas coisas convincentes, e pediu-me que lhe desse um conselho. Reconheci então que me não competia dá-lo acerca de uma coisa que eu não conhecia e da qual toda a minha ciência consistia em preconceitos. A rápida propagação do espiritismo, nas classes ilustradas de Boston, me fez compreender que era necessário submeter a sério exame os fenômenos em questão, porquanto era possível, ou antes provável que ainda outros membros da minha igreja me pedissem explicações sobre isso. Disse, pois, comigo mesmo, quer sejam falsas, quer verdadeiras, é preciso, em todo caso, que eu estude a fundo essas coisas, para ser bom conselheiro. Reconheci que seria uma vergonha para mim não ter opinião alguma sobre as referências do Antigo e do Novo Testamento às aparições e às influências demoníacas. Por que motivo ser inflexível na minha ignorância a respeito de coisas que tinham uma certa importância para os membros da minha igreja? Convenci-me de que era meu dever estudar conscienciosamente esses fenômenos, até formar uma opinião inteligente quanto ao valor deles. Tais foram os principais motivos que me conduziram a estas longas investigações. Nelas observei o método científico, único que, a meu ver, conduz ao conhecimento. Mediante uma observação minuciosa,
Procurei sempre certificar-me de me haver ou não com um fato real e não prestei atenção a nenhuma das manifestações que se produzem às escuras, ou em condições em que eu não podia estar seguro da minha pesquisa. Sem pretender que as manifestações obtidas em semelhantes condições sejam forçosamente devidas à fraude, não lhes atribui valor algum. Além disso, posto que